E hoje começamos então a falar de inquérito civil, um dos instrumentos mais importantes para o Ministério Público. Então vamos ver aqui, começar vendo a parte da história do inquérito civil, né? Vou passar rapidinho por essa parte aqui, não é uma parte tão cobrada em concurso. Então, a primeira menção do inquérito civil na legislação brasileira, a gente vai ver ali no anteprojeto de 1984, a gente vai falar um pouco mais sobre ele. Em 85, ele entra oficialmente na Lei de Ação Civil Pública e em 88 ganha o status constitucional. Estão ali no começo, né, desse projeto o Camargo Ferraz, o Edmir Laré e o Nelson Nery Júnior, que constam ali no seu anteprojeto. Existiam outros projetos que concorriam com esse nessa época. A gente vai falar um pouco mais sobre isso quando for falar da história da ação civil pública, né? Porque foi ali na Lei de Ação Civil Pública que foi previsto pela primeira vez. Mas esse foi o projeto que vingou, né? O projeto do Camargo Ferraz, o Edmir Laré e do Nelson Nery Júnior. Então, importantíssimo. Outros promotores estavam ali naquele momento, né? Como o Negro Mazzilli, mas não assinaram o projeto. Então, em 85 é publicada a Lei 7347/85, resultante, né, desse anteprojeto que insere oficialmente o inquérito civil no ordenamento jurídico brasileiro. E, como eu disse, depois ali na Constituição ele ganha o status constitucional. Então, aí um pouco sobre a etimologia do inquérito, né, que tem essa origem num andar sempre para frente, num caminhar para frente. Um outro ponto importante é que o inquérito civil é um instrumento típico do direito brasileiro, né? Não se reconhece, não se conhece instrumento igual no direito estrangeiro, e a sua natureza administrativa e pré-processual que o distingue de outros procedimentos investigativos, como o inquérito policial. A gente vai falar mais sobre essa questão da natureza administrativa e pré-processual. Agora, sobre características, o inquérito civil é um procedimento administrativo, né? Não é um procedimento judicial, é um procedimento administrativo, não é um processo, né? Mas um procedimento administrativo de caráter pré-processual que se realiza extrajudicialmente. Ele é de instauração facultativa, ou seja, não é obrigatório para o ajuizamento da ação civil pública, e desempenha essa função instrumental, constituindo esse lugar onde o procurador, o promotor vai colher provas para verificar ali os elementos de convicção. É, portanto, um procedimento preparatório destinado a viabilizar o exercício responsável da ação civil pública. É possível verificar três objetivos do inquérito civil, se a gente for separar. Um é coletar as provas para fundamentar a ação civil pública. São essas provas que vão gerar ali a convicção de fundamentos para a proposição de uma ação civil pública. Então, se o inquérito civil der certo, der certo não, né? Se o inquérito civil tiver provas suficientes, pode implicar em uma ação civil pública, mas serve também para prevenir lides temerárias. Então, às vezes a gente tem uma denúncia, ao invés de a gente ajuizar a ação civil pública, a gente vai ali colher prova, evitando um ajuizamento de uma ação sem lastro probatório suficiente, só para assoberbar o poder judiciário. Essas ideias estão constantes ali no artigo 8º, parágrafo 1º da Lei de Ação Civil Pública, que diz que o Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, inquérito civil ou requisitar de qualquer organismo público ou particular certidões, informações, exames ou perícias no prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 dias. Vamos dar uma olhadinha, então, nas referências normativas, né? A gente tem a referência normativa mais importante hoje, ali no artigo 129, inciso 3 da Constituição Federal, que diz que entre as funções institucionais do Ministério Público está a função de promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, tema que também será aprofundado. Em 89, temos a inserção também na Lei 7853,
Lei de Proteção das Pessoas com Deficiência, que diz que o Ministério Público pode instaurar sob sua presidência inquérito civil ou requisitar de qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou particular, certidão, informações, exames ou perícias no prazo que assinalar, em prazo não inferior a 10 dias úteis, redação muito similar à que vimos acima. E vamos ter também redações muito similares à da Constituição e à das leis acima, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Todas essas normas são de leitura importantíssima e obrigatória para a primeira fase, especialmente do MPT. Um ponto de destaque do ECA é essa possibilidade da tutela de interesses individuais indisponíveis. Aqui no Código de Defesa do Consumidor, nós vamos ter uma das regras mais importantes, que foi a regra que instituiu esse sistema de vasos comunicantes entre as normas do microsistema de tutela coletiva, né? Então, ali no artigo 90, o CDC vai dizer que aplicam-se às ações previstas ali no CDC as normas do CPC e da Lei de Ação Civil Pública, inclusive no que respeita ao inquérito civil, naquilo que não contrariar suas disposições. Na Lei Orgânica dos Ministérios Públicos do Estado, Lei 8.625, vamos ter também essa previsão de promover o inquérito civil e a ação civil pública, aqui na parte que nos interessa, né? Ele fala do meio ambiente, do consumidor, parte que mais nos interessa, outros direitos difusos, coletivos, individuais indisponíveis e homogêneos. Além disso, ali no artigo 26, inciso 1, fala-se mais uma vez em instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes. Na própria Lei Orgânica do Ministério Público da União, né, a Lei Complementar 75/93, esse bem importante para a gente, o artigo 6º, inciso 7, vai falar mais uma vez de inquérito civil e de ação civil pública. Aqui nos interessa bastante, ali nesse segundo tópico, a questão do meio ambiente e no terceiro tópico, essa defesa de comunidades indígenas, que a gente vai ver que o Ministério Público tem atuação, na questão da criança, do adolescente, do idoso, que é um tema bem importante para a gente, e minorias étnicas, né? Essa parte de consumidor a gente não atua tanto, e óbvio, outros direitos, outros interesses individuais indisponíveis, homogêneos, sociais, difusos e coletivos. No que tange especificamente ao Ministério Público do Trabalho, na Lei Complementar do MPU, a gente vai ter no artigo 84, inciso 2, essa previsão aí do inquérito civil para assegurar a observância dos direitos sociais dos trabalhadores. Agora a gente passa para normatizações infralegais, né? Resolução do CNMP. Então, qualquer questão na segunda fase, na terceira fase, que trate sobre inquérito civil, tem que citar essa resolução do CNMP e a próxima que a gente vai falar. Então, essa resolução 23 de 2007 do CNMP, né, que regulamenta esses dispositivos das leis orgânicas, prevê também a instauração e tramitação do inquérito civil. É uma norma importantíssima, tem que ser lida com muito cuidado. E a gente vai ter uma norma similar no Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, né, do Conselho do CSMPT, a Resolução 69 de 2007, também de citação obrigatória. Hoje, a norma vigente que a gente utiliza para o procedimento do inquérito civil. A gente tem a Resolução 66 de 2019, que traria algumas regras diferenciadas, mas por enquanto ela está com a sua vigência suspensa. Esse era um projeto iniciado pelo Ministério Público de atuação finalística, mas a instituição entendeu que era melhor refletir um pouco mais sobre como operacionalizar essa ideia. Então essa resolução teve seu andamento suspenso, sua vigência suspensa. Então, vista essa normatização, vamos fazer mais alguns comentários sobre o inquérito civil. Né? Qual é a diferença da investigação criminal para a investigação trabalhista? A investigação criminal vai ter esse foco na responsabilização pessoal,
talvez, né, se caminhar certamente com sanções penais e restrições da liberdade física. Já na investigação trabalhista, o foco é a responsabilização da empresa, né, ou do empregador, e as obrigações, o cumprimento das obrigações de natureza reparatórias, indenizatórias ou obrigações de fazer e não fazer. Esse é o nosso principal foco. E para completar, colacionei aqui para vocês algumas citações doutrinárias, né, sobre o tema de inquérito civil, sobre a natureza administrativa, sobre essa questão do caráter preparatório e do objeto, e também algumas decisões de tribunais superiores para confirmar as nossas teses aqui alegadas.